Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, aquele que é, que era e que há de vir. Primeira de Pedro. Temos estudado a primeira carta de Pedro numa série expositiva aqui na nossa igreja, onde nós estamos trabalhando já há um bom tempo, versos por versos, na carta de Pedro. Desta vez nós vamos estudar Pedro, capítulo 3, versículo do 13 até os versos 17. Nós demos o título de peregrinos. Esse adjetivo aparece algumas vezes na carta de Pedro, e é assim que Pedro se dirige aos seus leitores, e por essa razão nós escolhemos dar esse título de peregrinos nessa série que nós estamos estudando, devido a esse adjetivo e essa nomenclatura pela qual Pedro chama os seus leitores. Estamos na primeira carta de Pedro, e Pedro insiste que nós somos gente de outro país. E nós temos insistido nisso, que nós somos, aqui nesse mundo, peregrinos. Eu e você, irmão, você nasceu de novo, tenha certeza que você é peregrino. Somos gente de outro mundo, gente de outra pátria, que estamos aqui e não somos cidadãos deste mundo. Na semana passada, nós vimos que o apóstolo terminou, até dos versos 10 até o 12, com os salmos. Dos versos 10 ao 12 de Pedro, capítulo 3, versos 10 ao 12, é uma citação do Salmo 34, que além de ressaltar aspectos éticos e pacificadores em meio às perseguições e ao sofrimento injusto, também aponta para o cuidado do Senhor sobre aqueles que andam retamente, porque o próprio texto diz que a face do Senhor, os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à oração do justo. Então essa é a promessa. Pedro nos instou, e nós vimos aqui, a não pagar na mesma moeda. Aliás, nós nos últimos 2 sermões foi falando sobre isso. Qual é a resposta que o cristão dá diante de uma injustiça? Não diante de um mal que ele cometeu, porque se ele cometeu um mal, ele tem que ter consequência disso. Não. Mas como é que o peregrino, como é que o cristão, diante da maldade deliberada, espontânea e sem causa e sem razão que lhe acomete, ele paga na mesma moeda? Pedro diz não. Ele devolve? Não. E nós vimos semana passada que Pedro chama nós os peregrinos, ele instou a igreja a usarmos outra moeda. Essa moeda que eu recebo é o mal, Pedro diz, você vai pagar com o bem. Essa é a moeda, irmão, da nossa pátria. Não temos opção. Isso é ser cristão, isso é ser discípulo de Jesus, isso é seguir a Jesus e servi-lo. Nós não podemos pagar o mal com a moeda deste mundo. Mesmo que pareça perdendo. Lembra que eu usei a moeda de câmbio, a casa de câmbio? E muitas vezes quando a gente vai lá e troca o nosso dinheiro, diz, meu Deus, só veio isso. E muitas vezes pagar o mal com o bem vai nos dar a sensação de que nós estamos perdendo, mas Jesus nos chama de bem-aventurado. E hoje nós vamos voltar a tratar desse assunto, do mal sendo feito ao remido, só que nós vamos olhar aqui por outro ângulo. Porque Pedro agora vai dizer o seguinte: olha, se vocês recebem o mal aqui nesse mundo, e em vez de vocês pagarem na mesma moeda, pelo contrário, ele não manda a gente só ficar quieto. Porque eu quero dizer, Pedro, cara, se eu recebo o mal, deixa, rapaz, pelo menos ficasse quieto, mas tu manda a gente bendizer aqueles que nos perseguem. Então, diante disso, Pedro vai nos mostrar hoje à noite que esse ângulo aí, que esse tipo de comportamento vai ser um ponto de curiosidade no mundo. Porque o mundo não conhece esse padrão.
O mundo conhece o padrão seguinte: eu dou um boi para não entrar numa briga e dou uma boiada para não entrar nela. O mundo conhece o padrão de, olha, eu sou bom, mas não pise no meu calo, não. O mundo conhece o padrão seguinte: se fizer coisa para mim, eu vou fazer pior. Mas Pedro está dizendo, olha, no momento em que vocês passam a retribuir o mal que fazem a você com o bem, isso vai gerar uma curiosidade nas pessoas. Olha, por que tu age assim? Tu fala tão diferente. Tu não trabalha na mesma dinâmica que todo mundo trabalha. Por quê, hein? E é isso que Pedro vai dizer. Que nós devemos estar preparados para responder quando nós formos indagados, inquiridos, questionados. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 13, leia comigo, por favor. 1 de Pedro 3, 13. Todos encontraram? Quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venha a sofrer, porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como o Senhor em seu coração. Estejam preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Queridos, o que é interessante é que, se nos tratarem mal, porque nós somos estrangeiros nesse mundo, aqui, Pedro vai nos ensinar hoje que a igreja de Cristo, os peregrinos, eles precisam estar prontos para responder acerca da esperança e da fé que vive. O povo sofredor de Cristo precisa estar pronto para responder acerca da esperança, acerca da fé que experimentam no seu dia a dia. Veja comigo, em primeiro lugar, os versos 13, quando ele diz assim: quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Obviamente, isso é uma pergunta retórica que Pedro está fazendo. O que Pedro está dizendo é assim, olha, em uma situação normal, ninguém é maltratado por praticar o bem. Pelo menos numa situação normal. As autoridades, por exemplo, elas nunca punem quem faz o bem, ou punem. Não. As autoridades, como ministro de Deus, foram incumbidas para promover o bem e coibir o mal. Pelo menos isso em tese. E Pedro está lembrando que qualquer que seja o nosso procedimento, quando o nosso procedimento é exemplar, quando nós somos zelosos na prática do bem, é relativamente comum que nós vamos ter uma vida mansa e quieta e tranquila. Todavia, porém, no entanto, é possível sim que sejamos perseguidos mesmo com uma conduta reta, que é o que acontece com os nossos irmãos que estão em outros países, que têm uma conduta correta, mas os países que são proibidos falar da fé cristã, eles perseguem o cristão. Então, o que eu estou dizendo em tese, em linhas gerais, é que ninguém vai sofrer por fazer o bem. Pelo contrário, isso vai ser uma bênção para o vizinho incrédulo quando ele tem um filho de Deus como seu vizinho, quando ele tem um remido que anda na justiça e na verdade. Isso para o incrédulo é uma bênção. Ele vai até achar bom. E se esse remido sai, ele vai ficar temeroso para que ele não possa perder aquele vizinho tão bom.
Então, mas o que Pedro ressalta aqui é que, na verdade, há possibilidade, em linhas gerais, se você anda como servo de Deus, como ele diz assim, quem há de maltratá-lo se vocês forem zelosos na prática do bem? Ninguém. Só que ele diz assim, todavia, no versículo 14. Todavia, esse todavia, ele vai fazer aqui a ideia de que sim, ainda que sejamos perseguidos, mesmo com uma conduta correta, e é isso que Pedro ressalta no versículo 14, e era o que estava acontecendo, irmãos, com os leitores. Eles tinham uma conduta correta, no entanto, a perseguição já estava acometendo. Alguns já haviam sido alvos de acusações, como por exemplo, no capítulo 2, versículo 12, já vai dizer que alguns já tinham sido alvo de acusações. Por exemplo, o 2:12, capítulo 2, versículo 12, diz, vive entre os pagãos, de maneira como? 2:12. Viva entre os pagãos de maneira exemplar, né? Honesta, de Magno diz aqui. Para que eles mesmos que os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua visitação. Então, eles mesmos praticando o bem, já estavam sendo acusados de insultos. E Pedro vai dizer isso no capítulo 3, versículo 9, versículo 16, capítulo 4, 14, que eles já estavam recebendo acusações. E você vai perceber que se vocês estudaram a história da igreja desde o primeiro século, vocês vão perceber isso, que os mártires, por exemplo, na história da igreja, eles, mesmo fazendo bem, eles foram maltratados, sendo discípulos fiéis de Jesus. E esse paradoxo, ele pode ser explicado pelo menos de duas maneiras. Como é que Pedro está dizendo aqui, quem é que vai maltratar vocês se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas a história, e até nos países hoje, muitos cristãos são maltratados, mesmo na prática do bem. Isso é explicado de duas maneiras. Em termos gerais, em primeiro lugar, aqueles que seguem o caminho da justiça, eles não são maltratados. Em linhas gerais, tá? Porque alguém vai dizer, sim, mas aquele... Cara, a exceção é o exemplo do burro. Na verdade, a gente sabe que quem anda em termos gerais, quem segue a justiça, a verdade e a prática do bem, eles não são maltratados. Então, uma política de não resistência desconcerta a oposição. A melhor maneira de você lidar com o mal não é encarando ele, mas é não sendo derrotado por ele e deixar que ele siga o seu curso. Então, pode haver exceções? Pode, mas via de regra, quem almeja fazer o bem, vê que interessante, quem almeja fazer o bem, ele é protegido do mal por sua própria bondade. A própria bondade que ele pratica em vida, essa própria bondade o protege do mal. Lembrando que existem exceções, tá? Mas eu estou dizendo em linhas gerais. A segunda coisa que pode ser explicado é que ainda que o inimigo, o adversário, o inimigo da cruz de Cristo, maltrate um cristão terrivelmente, como os cristãos foram mortos, foram dado banho de piche nos cristãos dos primeiros séculos e botado eles para queimar. Por exemplo, às noites lá em Roma, Nero mesmo diz, vocês são a luz do mundo, pendurava os cristãos em postes, né, de madeira, que não tinha luz, deixa bem claro, e davam banho de piche dos cristãos e deixavam eles queimando a noite inteira lá, para incendiar, para iluminar as ruas de Roma. Então, assim, ainda que o inimigo maltrate o cristão terrivelmente, né, não vai lhe causar nenhum dano eterno. Pode ferir o corpo, mas não pode tocar na sua alma. Jesus Cristo deixou isso de forma bem clara lá em Mateus, quando ele diz assim, olha, não tem mais, ele falando para os discípulos, ele diz assim, olha, não tem mais aqueles que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Ele diz, antes temei a Deus, que além de matar o corpo, faz a alma perecer no inferno. Interessante que tem muitas pessoas que acham que esse antes temer, porque algumas traduções dizem, antes temer aquele que além de matar o corpo, faz a alma perecer no inferno. E tem muitos que acham que esse que mata o corpo e faz a alma perecer no inferno é o diabo. Não, é o próprio Deus. Então, em linhas gerais é isso. Aí por isso que Pedro vai falar no versículo 14 o seguinte, todavia,
mesmo que venham a sofrer por prática, porque praticam a justiça, vocês serão felizes. O que é que Pedro está dizendo aqui? Eu vou só comentar essa parte, depois eu comento o resto aqui. Pedro diz assim, olha, vocês são felizes. Quando ele diz assim, todavia mesmo que venham a sofrer por prática da justiça, vocês serão felizes. Algum diz bem-aventurado aí? Bem-aventurado. É aquela velha palavrinha, né? Macários, de onde vem a palavra bem-aventurado. O que Pedro diz nos versículos 14 é, se porém o cristão vier a sofrer perseguição por causa da sua lealdade ao Salvador, 3 coisas vão acontecer. Primeiro, que Deus vai prevalecer sobre o sofrimento para a sua glória. A segunda coisa é que Deus usará esse sofrimento do cristão para abençoar os outros, porque é assim. Quando Roma matava os cristãos, Tertuliano, ele diz assim, pode matar, porque era assim. Roma matava 10, se convertia 20. Roma matava 20, se convertia 30. Roma matava 30, se convertia 50. Aí, foi Tertuliano ou foi Justino Marte? Disse assim, meu amigo, o sangue dos mártires é a semente da igreja. É vocês derramando o sangue e o povo se convertendo. E era isso que acontecia mesmo. O sangue dos mártires é a semente da igreja. Eu quero desafiar vocês a estudar a história da igreja do 1º e 2º século, para vocês verem que todos os apóstolos morreram, né? Mataram por causa da fé cristã. Depois mataram todos eles. Só quem não morreu pela via do martírio foi João, que escreveu o Evangelho, 1ª, 2ª, 3ª e Apocalipse. O resto foi tudo o barro, como diz a história. E a outra coisa que Deus vai fazer, mesmo se o cristão vier a sofrer por conta do seu sofrimento, é que Deus abençoará aquele que está sofrendo por causa do seu nome. Quem sofre pelo nome de Cristo é bem-aventurado. E Cristo há de recompensá-lo e reconhecê-lo. Tu recebe um elogio, brother, de um pecador, tu fica cheio com um papo lá inchado. Imagina tu receber do Salvador. Então, Pedro diz uma coisa interessante nesse versículo 14. Ele diz, olha, não temam homens. Não é assim que ele diz nos versos 14, quando ele diz assim, no finalzinho do versículo 14, ele diz assim, não temam aquilo que... A de vocês diz como? Diz como? Não, o final do versículo 14. Não temais. A minha diz, não temam aquilo que eles temem. Irmãos, não devemos temer os homens, nem nos assustar com as suas ameaças. Não devemos temer aos homens, e nem se assustar com as suas ameaças. Nós não podemos nos assustar, irmãos. Os mártires, eu volto a repetir, são um exemplo da prática desse princípio. Irmãos, vocês acham que era fácil dizer que Jesus era Quírios, numa época onde Quírios, Senhor, era César? Meu amigo, César era Senhor. E vocês estão achando que os cristãos foram mortos por quê? Pela simples razão que ele dizia, olha o seguinte, foram diversas acusações, mas entre elas é o seguinte, César não é Senhor. Senhor é Cristo. E César dizia, rebelião contra Roma, manda matar. E outra coisa, eles eram colocados naqueles coliseus romanos para serem comidos pelos leões. Eles eram crucificados e tocados fogo, com a lenha cobria a madeira e eles e lambia tudo. Então, cristão, tem uma mulher na história da igreja chamada Blandina. Irmãos, os soldados romanos se revezavam para dar nela. Batia nela até chegar à exaustão. Aí passava o chicote para o outro batia para ela negar Cristo. E ela morreu de tanto apanhar, e os soldados fazendo, revezando para bater, e ela morreu sem negar Cristo. Então, Blandina é um dos exemplos de pessoas que foram fiéis
até a morte, mas não negaram o Senhor Jesus Cristo. Então os mártires, eles são um exemplo de pessoas que partem desse princípio, não temer os homens. No tempo de Pedro, os pagãos falavam mal dos cristãos, seus bens eram confiscados, e o que Pedro diz a esses cristãos que estão nesse contexto é: irmãos, não temam eles, não tenham medo deles. Por mais que eles venham matar vocês, ou saquear a família de vocês, os bens de vocês, não temam eles. Vocês sabem que os próprios discípulos de Jesus, eles foram dispersos e eles perambulavam pela terra como os peregrinos. Veja como quando Paulo se converteu, como foi que ele teve que sair de Jerusalém? Se foi assim: me converti, viu? Foi dentro de quê? De um cesto. Por quê? Amigo, usar o linguagem carioca e passar o cerol nele. Então, o ponto é esse, irmãos. A fé cristã, ela sempre foi perseguida. E os discípulos, e Pedro que está escrevendo aqui, vocês sabem como é que Pedro foi morto, né? Roma pegou ele. Quando ia crucificar ele, sabe o que é que o Pedro, que negou Jesus, agora cheio do Espírito Santo, disse assim: eu não sou digno de morrer como meu Salvador. E Roma pega e põe ele de cabeça para baixo e crucifica ele de cabeça para baixo. Então, os discípulos de Jesus Cristo, irmãos, a nossa história é marcada por sangue. É o sangue que marca a nossa história. A história da igreja, começando pelo nosso Salvador. Claro que ele não foi um mártir, ele deu sua vida, né? Já os outros, todos eles foram executados. Primeiro, segundo, terceiro século. Hoje pessoas andam sendo mortas por causa de Jesus. E Pedro diz aqui a esses peregrinos, forasteiros, que mesmo passando por esse fogo ardente, os cristãos deveriam exultar, pois haviam, como disse Jesus, aconteceu com os profetas. Jesus no Sermão do Monte diz assim: olha, se eles, por causa do meu nome, perseguirem vocês, bem-aventurados vocês são felizes, porque assim também fizeram com os profetas. Mateus 5,12. E aí Jesus, ele foi categórico em afirmar: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Quando fazemos o bem em nome de Cristo e recebemos o mal em troca, Deus nos fortalece, Deus nos consola e Deus nos alegra. Quando Jesus orienta os discípulos a esperar desprezo, porque é isso que Jesus faz, ele não dora a pílula. Ele diz: olha, esperem desprezo. Mas ainda assim, proclamar a mensagem a partir dos eirados, e ele traz o alerta, como eu já disse: não temam os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer tanto a alma como o corpo. O ponto desse ensinamento de Jesus é que os perseguidores, eles não podem trazer prejuízo aos cristãos. Eu me recordo da história de um irmão que, por causa de Cristo, o cara colocou uma arma na cara dele e disse assim: se você falar em nome de Jesus, eu atiro na sua cara. Ele disse assim: é com o céu que tu me ameaça? Ele entendeu o que é o cristianismo. Ele entendeu o que é o cristianismo. Tu está me ameaçando com o céu? É com a glória que tu me ameaça? O que é que ele estava querendo dizer? Meu amigo, tu não pode fazer nada comigo. Tu não pode fazer nada comigo. O que tu pode, na melhor das hipóteses, é me colocar na glória, brother. É com o céu que tu me ameaça? E o cara perdeu o chão, porque ele disse assim... Então Jesus diz: olha, os incrédulos, eles não podem trazer prejuízo aos cristãos, pois até a morte já é lucro, irmãos. Até a morte já é lucro. Afinal, a nossa vida está escondida com Cristo em Deus, irmãos. Por isso, os malfeitores, eles não devem ser temidos pelos cristãos. Pois os seus atos maus para conosco, por causa de Cristo, nos são bênçãos, irmãos. Aprendemos a vencer o temor dos homens à medida que o temor de Deus cresce no nosso coração.
Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa a você. Tanto eu quanto você, nós temos temor aos homens. Mas nós tememos aos homens porque não há um temor grande e arrebatador no nosso coração. Porque a única pessoa que nós devemos temer é Deus. Olha, um homem que teme a Deus verdadeiramente, ele não tem medo de mais nada, irmãos. Um homem que teme a Deus, ele não está preocupado com a reputação dele. Veja bem o que eu estou dizendo. Se ele teme a Deus, ele não está preocupado mais com o que as pessoas vão falar. E não entenda errado o que eu estou dizendo. Porque quando eu digo assim, ele não está preocupado com o que as pessoas estão falar, e você talvez erroneamente esteja dizendo assim, então é um cara que está fazendo tudo de errado e não liga. Não, se ele estiver fazendo tudo de errado, é que ele não teme a Deus. Entendeu? Mas aquele homem que teme a Deus e que tem uma vida consagrada com Deus, ele não teme mais ninguém, irmãos. Porque ele só teme a Deus. Agora, na medida que Deus começa a ser pequeno para nós, sabe o que é que os homens, as opiniões e a sociedade se tornam? Pessoas gigantes. E aqui eu dou uma nota de rodapé a vocês. Sobre 2 livros que vocês devem ler. Primeiro, O Desejo de Agradar os Outros. É uma pancada muito boa para nós que, de alguma forma ou de outra, nós buscamos agradar as pessoas. E quando eu falo agradar, é toda vez que você, na realidade, você já teve dificuldade de dizer um não. Pronto, isso aí é temor aos homens. Você já foi para um ambiente que disse, meu Deus, o que é que eu vim fazer aqui? Eu só vim aqui para desagradar aquela pessoa. Isso é temor aos homens. Então, o temor aos homens, a vontade, o medo de desagradar, ele está muito presente no nosso coração. E outro livro que vocês devem ler é Quando Deus é Pequeno e os Homens São Grandes. Vale a pena. Vale a pena, o bico, a galinha, vale tudo. Então, o que é que acontece, irmãos? Então, o que Pedro está mostrando aqui é que nós só vamos vencer o temor aos homens quando o nosso temor a Deus crescer em nosso coração. Irmãos, tudinho aqui, a começar por mim, tem níveis de temor aos homens. Não diga que você não tem, porque você tem, querido. Talvez você analise o temor aos homens de uma maneira superficial. Mas se a gente sentar aqui 5 minutos e eu fizer algumas perguntas, isso já denuncia o quanto você teme aos homens. Sabe quem temia aos homens? Esse sujeito que escreveu essa carta que vocês estão estudando comigo. Quando Jesus estava sendo, naquela noite fatídica, que prenderam ele, e que quando o cacete começou a rolar para o lado do líder de Pedro, chamado Jesus de Nazaré, sabe quando foi que Pedro temeu aos homens? Quando ele já chegou perto da fogueira para se aquecer, e ele abriu a boca, o pessoal disse, ei, tu é um que anda com ele, né? Porque o teu sotaque está denunciando. Pedro disse, eu? Eu não. O que era aquilo? Temor de quem? A Deus era? Temor de quem ele estava tendo ali? Temor dos homens. Então, irmãos, a grande fraqueza de Pedro era o seu temor, medo do sofrimento e medo dos homens. Foi o medo dos homens que fez ele negar Jesus. O único remédio para tal medo é o verdadeiro temor ao Senhor Jesus. Irmãos, tema a Deus. E vocês não vão temer homem ninguém. Homem nenhum. Mas para você temer a Deus, é preciso você diagnosticar no seu coração que há muito temor aos homens. Quando eu falo os homens, é a sociedade, a raça humana. Que de alguma forma acaba tolindo você e você quer ser politicamente correto. Então, a primeira lição que esse texto nos ensina a nós nessa noite. Precisamos crescer no temor do Senhor. Irmãos, Pedro cresceu no temor do Senhor. Esse Pedro covarde, um dia foi para a cruz. Esse Pedro que negou Jesus chamando palavrão, porque o texto diz que ele chamou palavrão quando foi chamar Jesus, ele só não chamou moleste dos cachorros porque ele não era nordestino. Mas o que é que acontece? Ele cresceu no temor ao Senhor, a ponto de que quando as autoridades dizem, olhe, se cale, viu? Ele disse o quê? Importa obedecer a Deus do que aos homens. É o mesmo que negou Jesus, gente. Só que agora ele começou a crescer no temor ao Senhor. E na medida que ele cresceu no temor do Senhor, ele não passou a temer os homens. Então, eu e você nessa noite, irmãos, nós precisamos crescer no temor do Senhor, que afasta do temor dos homens. Na medida que você crescer no temor ao Senhor, você diminui o temor aos homens. O único remédio é esse, irmãos. Nossos temores
os nossos medos, a nossa vontade de agradar, ela revela a pequenez de Deus aos nossos olhos. Observe como tipos diferentes de pessoas manifestam esse temor dos homens de forma distinta. Por exemplo, talvez eu revele esse temor aos homens de uma forma, mas talvez a sua forma de revelar temor aos homens já seja de outra maneira. Porque o temor aos homens, eles são revelados de formas diferentes, distintas. Por exemplo, é que quando eu falo de temor aos homens, talvez você interprete assim: eu estou tremendo de medo dele. É não, irmãos. Por exemplo, quando eu busco ser elogiado, ser reconhecido, ser respeitado, eu temo aos homens. Porque a aprovação deles é importante para mim. A aceitação deles é importante para mim. Por exemplo, por que é que nós inflamos e inchamos o nosso currículo? Se não para nos proteger de um mercado tão exigente. Entenderam? Por que é que as pessoas incham o currículo? Justamente para se proteger de um mercado exigente. Por que é que você tem dificuldade de dizer não? Olha, mas pensa uma pessoa que tem dificuldade de dizer não. Por que é que nós temos essa dificuldade de dizer não? Porque você se incomoda em desagradar os outros. E isso é temor aos homens. Por exemplo, qual é a razão de sua timidez demais? Eu sou muito tímido. Meu Deus, que timidez grande é essa? Timidez é temor aos homens. Por exemplo, por que... Eu não estou dizendo que isso é errado, viu, gente? O que eu vou dizer agora, eu não estou dizendo que isso é errado. Mas por que o motivo de a gente fazer uma dieta tão grande? É porque, de alguma forma ou de outra, nós sentimos a necessidade de corresponder a alguma pressão externa. Olha, por exemplo, por que é que você mente algumas vezes? Inventei uma mentira. Você mente para ser e para parecer melhor diante dos outros. As pessoas mentem para poder parecer melhor dos outros. Eu me recordo da filha de um irmão lá do Alto Moura, ele me contando, eu estou dizendo, eu não vou expor quem é, mas ele me contando, ele disse: olha, irmã, a minha filha começou a namorar, o namorado disse que era empresário, que era dentro de uma coisa e outra, ela foi inventar ligar para os pais dele, o pai dele disse: é mentira, ele nem emprego tem, tal, não sei o quê. Então, por que é que leva as pessoas a mentir? As pessoas mentem para parecer melhor diante dos outros. Por que é que nós valorizamos tanto o elogio, se não para esconder pecados íntimos? Está vendo que nós tememos os homens, irmãos? E você acha que temer os homens é aquele que fica tremendo de medo? Não só isso. Por que é que nós valorizamos tanto o elogio? Se não porque nós amamos e adoramos mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Lá no Evangelho de João tem uma coisa muito interessante, meu irmão. Que Deus me livre disso, meu irmão. E que Deus te livre, irmão, disso. O texto vai dizer... Não precisa abrir, eu só vou ler para vocês, para eu não parafrasear errado, porque a palavra de Deus ela é muito preciosa para a gente estar dizendo coisas que não convém. Mas diz assim: para ganhar tempo, irmãos, para não ir procurando agora, o texto diz assim, que eles não... Jesus fez sinais... Depois eu cito aí para vocês, mas o texto diz assim, que eles não creram em Jesus porque eles ficaram com medo, porque eles amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Vocês têm noção disso? O texto diz, amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E por que é que nós gostamos tanto de elogio? Porque nós, por exemplo, nós preferimos ser mais notado e visto pelos homens do que para Deus. Irmãos, se aquele gasofilácio ali, eu só vou dar um exemplo, aquele gasofilácio que está ali, escondidinho ali no canto, ele já foi mais escondido, porque ele era atrás ainda do bebedouro, é porque eu fiz questão de botar ali. Se ele fosse aqui, eu acredito que teria mais pessoas ofertando, porque de alguma forma seria mais vista. Nós gostamos, irmãos, dessas coisas. Nós gostamos de coisas
Eu não estou dizendo que não é errado, irmão, não é isso. Mas eu estou dizendo que quando uma coisa nós percebemos que ela vai trazer mais visibilidade para os outros, nós gostamos de fazer aquilo. Oi? João 12:43. Muito obrigado, meu irmão. Eu só não posso dizer assim, eita, se o Espírito me engana, porque o Espírito que está em mim é o Espírito Santo, ele não tem como me enganar. João 12:43, né? Obrigado, irmãos, irmão Clóvis, ajudou bastante. 12:43. Deixa eu ler para vocês. Aí vocês, só para nós ganharmos tempos aqui. Diz assim, olha. Ainda assim, muitos líderes dos judeus, muitos líderes dos judeus creram nele. Mas por causa dos fariseus, que era aquele que detinha o poder, o monopólio da religião, não confessavam sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Irmãos, e o que Pedro está dizendo aqui é isso. Não temam os homens, gente. Não temam os homens. Por quê, por exemplo? Irmãos, esse temor aos homens se manifesta desde novinho. Por que, por exemplo, que os adolescentes... Quem aqui é pai de adolescente? Por que os adolescentes que são cristãos têm mais facilidade de evangelizar o desconhecido do que seu amigo? Porque ele fica com vergonha. Uma das pessoas que tinha mais temor dos homens era eu. Eu botava a Bíblia debaixo do braço e ia evangelizar com 19 anos de idade ali na Fusan. E muitas vezes... Eu lá evangelizando na Fusan, Romenils ia comigo na época, depois ele parou. E eu me recordo muito bem, que quando eu chegava nos leitos do hospital, tinha alguém do Alto Moura, eu voltava a dizer, Romenils, evangelizar ali que eu conheço aquela pessoa. E eu preferia evangelizar os desconhecidos do que o conhecido. Só que na minha cabeça era assim, eu dizia, não, é porque ele já me conhece, é melhor tu que não me conhece. Depois de um tempo eu digo, eu sei o que era aquilo, ali era temor aos homens. Só que eu ficava dizendo, não, é porque ele é conhecido, não sei o quê. Não, irmão, não é porque era conhecido, não. Hoje eu vejo que aquilo ali era temor aos homens. Só que ali eram os primeiros meses de fé, eu não tinha essa percepção que hoje eu tenho, né? Mas ali era temor aos homens. Nós, irmãos, vimos a oportunidade de testificar sobre Cristo, mas nós evitamos. Sabe por que nós evitamos? Porque nós estamos preocupados de não parecermos idiotas. Nós estamos preocupados de, não, o que é que eles vão pensar de mim? Eles vão me achar um religioso. Sabe o que é isso? Tu está terminando os homens mais do que a Deus, brother. Porque Jesus mandou tu abrir tua boca. Esse é o ponto. Então, na verdade, nós estamos preocupados com não parecermos idiotas, isso aí é temor das pessoas, do que não viver pecaminosamente, que é o temor do Senhor. Temor de homens é um problema muito abrangente e não atinge apenas os novos na fé. Porque ele afetou o apóstolo Pedro também. Quando Pedro não erra por causa do temor, erra por conta de sua insensatez. Por exemplo, no episódio em que Pedro resolve defender Jesus, veja que Pedro é de 8 a 80. Ele nega Jesus. Na mesma noite que ele tenta defender Jesus e ele torou a orelha de Malco, foi na mesma noite que ele negou Jesus. Será que Pedro é 8 a 80? Então, no episódio que ele tenta defender Jesus Cristo, o qual seria e foi levado pelos soldados, Jesus foi levado como um malfeitor, ele se equivoca e tora a orelha de Malco. Por quê? Porque ainda Pedro vai aprender sobre a importância de defender a fé com mansidão. Eu acho muito bonito isso. Você pega um Pedro cheio de e erra aqui e nega ali, aí depois você pega esse homem já maduro e diz assim, olha, não temos homens não. Agora defenda Cristo com mansidão. Esse que manda a gente defender com mansidão, lá atrás torou a orelha do camarada. Por que eu estou querendo dizer isso? É acusando ele? Não, irmãos. Eu estou dizendo isso, que a nossa caminhada com Cristo vai nos amadurecendo. Você era de um jeito, daqui a 5 anos, pela graça de Deus, você já está melhor. E Deus vai trabalhando e você vai ver esse crescimento espiritual em Pedro. Porque a gente acha que os discípulos eram seres inacabados, eram completos. Os caras já eram completos porque tinha revelação. Não. Você vai ver a maturidade de Pedro, das narrativas para essa carta. Você vai ver a maturidade de João, que
que era ele, Tiago, filho do trovão, como eu falei. Depois, ele já, no final da vida, um sujeito com um coração grande, maduro e calma. Quem ama é de Deus, quem não ama não é de Deus. Já é. Por quê? Porque Cristo vai fazendo isso. Então, Pedro, quando torou a orelha, ele não tinha aprendido ainda a defender Cristo com mansidão, porque é assim que Cristo quer que defenda ele. Irmãos, entenda bem, ser testemunha de Jesus Cristo em público envolve ousadia, mas defender, aparentemente, Cristo em público não lhe dá o direito, irmão, de você ser bravo, maldoso, não, mesmo com o mundo ímpio. E o que é curioso é que os paradoxos das bem-aventuranças que nós aprendemos é esse, é que a testemunha de Jesus Cristo, vê que paradoxo interessante, para você ter o equilíbrio entre ousadia e mansidão. Os discípulos de Jesus Cristo têm que aprender que precisa ser mansamente ousado e ousadia mansa. Mansamente ousado e ousadamente manso. Esse é o ponto. E, irmãos, vê o que é que ele vai dizer no versículo 15 agora. Já que no versículo 14 ele diz que nós não devemos temer. Ao versículo 15 ele diz assim: antes, santifique Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Eu quero trabalhar primeiro nessa questão, santifique Cristo em seu coração. Veja, ele diz, irmão, santifique Cristo em seu coração como Senhor. A injustiça e o sofrimento, irmãos, segundo Pedro aqui, não deve nos levar à murmuração, mas ao testemunho. Vê que interessante. O sofrimento, em vez de ser uma oportunidade para a gente murmurar, é uma oportunidade para a gente testemunhar da defesa da fé cristã. Os cristãos não devem temer os seus inimigos, mas a Deus, santificando a Cristo como o Senhor em seu coração e dando explicações eloquentes de sua fé cristã. Santifique a Cristo, Senhor, no vosso coração. Na verdade, o que é santificar a Cristo no meu coração? É você treinar o seu coração para que todo dia o seu coração se lembre de quem manda em você e de quem manda no universo. É você treinar o coração constantemente para viver de maneira tal que você coloca Cristo em alta evidência, em alta estima, em grande visibilidade para a sua alma. Isso é santificar Cristo em seu coração. De forma que as outras coisas não te assustem, porque Cristo já se tornou grande em teu coração. Porque você se lembra de que Cristo está lá e de que Cristo está com você e de que Ele controla tudo. Irmão, se tem uma coisa de que os crentes crescem, é de pregar Cristo para o seu coração todo dia. A gente acha o seguinte, eu me converti, então eu devo pregar o evangelho para os outros. Mas para mim eu não devo pregar o evangelho. Nós devemos pregar o evangelho para o nosso coração todos os dias. Porque o nosso coração todos os dias, ele tende a desalinhar para fazer a nossa vontade. E a gente precisa dizer assim, ei coração, vem cá, ei emoção, ei sentimento, vem cá que eu vou te pregar o evangelho para tu de novo. Porque tu está esquecendo disso. As coisas param de te assustar, irmãos. Não é porque elas não sejam assustadoras e feias, mas é a comparação com o tamanho de Cristo que tira o ferrão do medo. Quando você... Eu tinha um jargão quando eu era pequeno na igreja batista, na Batista Pinheirópolis ali. Eles diziam isso, era um jargão, mas ele é verdadeiro. Dizia assim, só que a parte chata é quando dizia assim, olhe para o seu irmão e diga, que eu tenho raiva disso. Mas quer dizer assim, diga para o seu irmão, não diga para Deus o tamanho do seu problema, diga para o seu problema o tamanho do seu Deus. Mas na verdade isso é verdade, irmãos, porque as coisas elas podem ser feias, as coisas elas podem parecer assustadoras,
Mas se você comparar com o tamanho de Cristo, esse ferrão do medo, ele vai embora. Por exemplo, quando você entende, Senhor, isso não pegou tudo de surpresa. E isso tu controla. Eu não devo ter medo disso. Uma criança, por exemplo, quando ela tem medo do escuro e o pai sai e deixa ela no quarto na hora de dormir. E ela começa a ter medo. Ou às vezes ela vê uma coisa e na imaginação dela ela acha que, às vezes um quadro, às vezes uma coisa naquele escuro, parecia um monstro, parecia uma coisa toda. E ela começa a chorar e o pai chega lá. E ela se acalma mesmo estando no escuro. O escuro foi embora porque o pai chegou? Não. As coisas, os móveis do quarto dela saíram porque o pai chegou? Não, está tudo lá. Mas o que é que acalma ela? É a presença de quem? Do pai. É assim conosco também. Mesmo no meio da feiura dessa existência, quando nós lembramos de quem é Cristo, que Deus é onipotente, e se nós temos essa percepção no nosso coração, aquilo nos tranquiliza, assim como uma criança que está com medo do escuro no seu quarto. E quando Pedro cita aqui o versículo 14, quando ele diz assim, finalzinho do versículo 14, quando ele diz assim, não temam, que eu pulei o versículo, eu vou voltar um pouquinho no versículo 14, quando diz assim, não temam aquilo que eles temem, não estejam amedrontados. Eu só quero voltar para dar uma nota de rodapé. Quando ele não manda temer, Pedro está citando aqui a última parte de Isaías 8. A última parte do versículo 14, que Pedro diz, tememos a Deus, que Isaías diz que nós devemos temer a Deus. Tema ao Senhor. Sabe por que é que nós tememos a menos? Irmãos, muitos cristãos, ele teme mais os homens do que a Deus. Isso é uma coisa séria. Tememos a Deus de menos porque nós tememos os homens demais. E a passagem lá de Isaías que Pedro cita aqui, se refere ao Senhor dos Exércitos como aquele que deve ser reverenciado. Inspirado pelo Espírito Santo, Pedro cita Isaías também, santificai a Cristo como o Senhor em vosso coração. Então, voltando para o verso 15, o que significa santificar a Cristo em vosso coração? Reverenciar ao Senhor significa entronizá-lo como soberano de nossa vida. Tudo o que fazemos e dizemos deve estar de acordo com a sua vontade e deve abranger todas as áreas da nossa vida. Santificar a Cristo no coração é honrá-lo como o Senhor. Se Ele é meu Senhor, não tenho minha vontade, a vontade é dEle. Reconhecendo o seu senhorio sobre mim e sobre o mundo. Porque esse que eu digo que Ele é o meu Senhor, é aquele que controla a tempestade, é aquele que controla o vento, é aquele que tem poder sobre as doenças, é aquele que tem poder sobre a morte, é aquele que tem poder sobre o mundo espiritual, que diz, arreda de Satanás e Satanás vai embora. É aquele que diz assim, Pedro, guarda essa tua espada, brother. Porque se eu orasse ao Pai, Ele mandaria uma legião de anjos para me defender. Então, é você entender que o senhorio de Cristo está sobre todo mundo. Irmãos, não tem 1 milímetro quadrado dessa terra em que Cristo não diga, isso aqui não me pertence. Tudo pertence a Ele. É por isso que lá em Apocalipse, quando vier a grande tribulação, lá nos selos, nas trombetas, melhor dizendo, o texto vai nos mostrar. O livro de Apocalipse é impressionante. Ele foi escrito para mostrar que Deus está no controle de tudo. Vê, Apocalipse, o pau cantando é para dizer assim: olha, está vendo vocês o que está acontecendo aqui na terra? Tem um Senhor soberano no céu. É assim que inicia o capítulo 4. João foi arrebatado em espírito de subir para cá, para as coisas. Não que eu estou. Deus não diz assim, para as coisas que eu estou achando, eu estou prevendo, eu estou esticando o pescoço para saber o que acontece. Que as coisas que certamente vão acontecer. E o que é curioso no livro de Apocalipse é que quando chega nos demônios, né, que sai a fumaça e são liberados os gafanhotos, e nós sabemos que aquilo não é literal, os gafanhotos ali são os demônios, são as potestades que são libertadas. O texto diz assim, foi dado poder para atormentar os homens, mas não para matar eles. Quem é que está dizendo que eles não devem matar? Quem é que está botando o cabresto nessa galera aí? É Deus. Aí o texto ainda limita o tempo, ó. Que vai ser nessa época que os homens procurarão a morte e a morte fugirá deles. O texto depois vai dizer assim, só por 5 meses, viu?
Meu irmão, é Deus tendo a coordenado o tempo todo. Aí depois diz assim, na outra trombeta, aí é liberado matar, ele mata uma terça parte. Meu irmão, analise as coisas. Quem é que está orquestrando, liberando o cabresto, puxa o cabresto, foga a coleira, puxa a coleira? É Deus, brother. Foi assim com Jó. Satanás chega e diz, também cercado de bens é fácil de servir. Aí Deus foga a coleira. Vai lá, nojento. Mexe nos bens dele. Aí ele vai lá, puf, mexe nos bens. Mas também deixa tocar na família dele. Vê que bicho nojento. Que ele vai blasfemar na tua cara. Aí Deus vai lá, foga a rédea, foga a coleira. Vai lá, mas tu não vai mexer nele não. Vixe? Aí o cara vai lá, e depois Deus toca nele. Meu irmão, quem é que está no controle de quem? Não se choque não, irmãos. O diabo é o diabo de Deus. Ele só vai até onde Deus permite. Se você fica chocado, o problema é teu, brother. Mas é assim que a Bíblia revela. Então, entendeu? O diabo é o diabo de Deus. Esse é o ponto. Então, é entender que Cristo é Senhor do nosso coração. Ele é Senhor sobre as circunstâncias da vida. Inclusive perseguição e sofrimento. Perseguição e sofrimento. E quando nós consagramos num ato de devoção nosso coração ao Senhor, Jesus ele é santificado em nosso coração. O Senhorio de Cristo. Aí, entre o versículo 15, nós somos preparados para responder com mansidão a razão da nossa esperança. Preparados para dar uma explicação inteligente da nossa fé. É o que ele diz no versículo 15, né? Olha o que é que ele diz no versículo 15. Que eu só estava dando ênfase aqui na parte de santificar a Cristo em vosso coração. Não temam, versículo 15, antes santifiquem a Cristo como o Senhor em seu coração. Já expliquei isso. Estejam sempre, não é de vez em quando não, irmãos, sempre o quê? Preparados. Olha aqui, irmãos, preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Mente e razão e sentimento caminham juntos na questão da fé cristã. A santificação, como ele falou, santificar a Cristo em vosso coração. A santificação ela é vitalícia, ela é desigual. Por que ela é desigual? Porque uns estão mais santificados do que outros. Não é no mesmo nível. Por exemplo, tem pessoas aqui dentro. Ou vocês acham que todo mundo aqui está no mesmo nível de santificação? Não. Os níveis aqui, irmãos, vão variando, dependendo da busca de cada um. Então a santificação ela é vitalícia, porque ela começou com a justificação e vai terminar na glorificação. Não existe férias para santificação aqui na terra. Mas ela é desigual, porque nem todo mundo está santificado da mesma maneira. E não pode estar mesmo, porque uns estão buscando de Deus de maneira diferente. Já tem um bolo se convertendo, iniciando agora o processo. Então, ela é desigual e ela é inacabada aqui nessa vida. E lembre-se, nunca nessa terra seremos pessoas sem pecado. Mas seremos sempre pessoas que crescem. Sempre pessoas que estão em contínuo arrependimento e segue crescendo na semelhança de Cristo. Porque nós estamos aprendendo dele, irmãos. Todos nós aqui estamos numa escola, irmãos, chamada Vida Cristã. Ela é uma escola que só vai terminar o diploma lá na glória. Porque nós estamos aprendendo dele, acerca dele. Ele não é de cá, ele é de lá. O nosso irmão mais velho é de lá, irmãos. E nós não somos de lá. Nós somos de lá por adoção, mas por origem nós viemos de Adão. Nós éramos de onde? Daqui. Assim, por exemplo, como uma criança, digamos que uma criança que é levada para morar em outro país por adoção para uma nova família. A criança foi igual, vai morar numa família, ela nasceu aqui, mas ela vai para outro país porque uma família adotou essa criança. Essa criança, ela precisa o quê? Aprender os hábitos de quê? Do novo país, ou não é? Ela vai aprender os hábitos do novo país. Assim somos nós, irmãos. Ele veio de outro país, ele veio de outro mundo, veio para cá, Deus nos adotou. E o nosso irmão mais velho, que é de lá por natureza,
e fez tudo o que era necessário pelo seu sangue para que a gente entrasse na casa e a gente ainda não está morando nessa casa nova, mas nós já somos de lá e nós já estamos indo para lá, caminhando para lá. E esse livro aqui é o livro que nos ensina como é a vida lá. E a gente vai andando, porque no fundo nós somos desse país em que nunca estivemos. Você vê, Café Cristã, nós somos de um país que nós ainda não estivemos lá. E o que é mais interessante é que, porque nós somos de lá, mas nunca vivemos lá, é estranho para a gente, para pessoas que são incrédulas, e ele olha assim e diz: que povo diferente esse daí. Por que esse povo é desse jeito? Por isso que Pedro diz, estejam prontos para responder. Sabe por que é diferente? Porque às vezes é um marido que está 30 anos casado com a mulher e de repente a mulher se converte. Ele vai dizer, pronto, agora deu certinho. Essa mulher agora vai querer só viver dentro de igreja. Está lá o pastor roubando ela, porque é isso que os incrédulos dizem. Está lá, só vê aí, pronto, vai me abandonar tal. Aí chega essa mulher, muda, começa a ser melhor do que era, aí ele, peraí, o que está acontecendo com essa mulher? Às vezes é o marido que se converte, a mulher vai dizer, pronto, agora eu não sei o que. Aí ele começa a ser um bom marido, um marido cuidador, então ela já começa a questionar, por quê? Por que é que eles falam assim? Por que é que eles agem assim? Às vezes é o camarada no trabalho e diz, rapaz, esse camarada é diferente de todo mundo, eu percebo assim, um sotaque diferente dele, que foi isso que perceberam de Pedro, então tu fala como ele. Irmãos, as pessoas têm notado no teu trabalho, na tua casa, o sotaque do céu. Porque se chegar, quando eu converso com as pessoas de fora, principalmente no contexto missionário, a primeira coisa que eu escuto, eita, sotaque gostoso esse teu, não sei o quê. Salete, que é de Fortaleza, que é do Nordeste, ela diz, olha, Rafael, tu tem um sotaque carregado do Nordeste, que eu nunca vi desse jeito. Nem eu de Fortaleza tenho um sotaque carregado desse jeito. Mas o que eu quero trazer para nós é o seguinte. Irmãos, as pessoas têm escutado. Porque se chegar uma pessoa de fora aqui, a gente já diz, olha, isso é de outro lugar. Por quê? Porque o sotaque já mostra. Ao abrir a nossa boca, as pessoas dizem assim, esse sotaque aí é de outro país, é de outro mundo, é do céu. E elas começam a achar estranho. Por que tu age assim? Por que tu não paga na mesma moeda? Por que tu se comporta de maneira diferente? Irmãos, às vezes é um amigo seu que foi convidado para ir num velório de uma família e esse velório era de cristão. E o camarada olha assim e diz, oxe, eu já fui para tantos velórios em minha vida, mas que coisa esquisita, eu estou vendo tristeza, mas eu estou vendo esperança, eu estou vendo alegria nesse povo. Vem cá, por que vocês são assim? Por isso que Pedro diz, olha, quando ele perguntar a vocês a razão da esperança de vocês, vocês devem estar preparados para responder. Irmãos, estejam preparados para responder. Como assim? Sabe, queridos? Meu Deus do céu, o tempo foi embora. Pelo fato de que nós somos estrangeiros neste mundo, quando tem aquela pessoa estrangeira, você fica curioso, querendo entender as pessoas. E as pessoas vão perguntar, por que tu age assim? Se você, irmão, estiver crescendo em Cristo, buscando uma vida que se assemelha a Cristo Jesus, se você estiver andando na justiça, na luz de Cristo, vivendo como estrangeiro, como peregrino, as pessoas elas vão ficar curiosas, irmão. Não tem como. Elas vão ficar. Elas vão olhar teu comportamento, ela vai agir. Por mais que ela não pergunte na hora, ela vai dizer assim, esse camarada é diferente. Esse camarada, ele tem alguma coisa aí que é diferente. E mesmo sofrendo, irmãos, e mesmo sofrendo, andamos como peregrino, dando a resposta. E aqui, essa passagem aqui, que ela diz, e aí eu quero que vocês prestem muita atenção nisso, irmãos. É que é o seguinte, quando essa passagem diz assim, estejam preparados para responder. Essa palavra preparados aqui está ligada a um tema que é muito legal da fé cristã, que é o tema da apologética. De onde
é a defesa da fé cristã. Uma das matérias da teologia se chama a matéria de apologética. Vocês sabiam disso? Porque essa palavra que Pedro usa está ligada a dar uma resposta. E a palavra aqui no grego é apologia, de onde vem a palavra apologia, ou apologética. E sabe o que é um apologético, uma apologia? É você fazer uma defesa, é você defender uma tese, é você defender uma coisa. O que significa apologia? Resposta, defesa. E o que Pedro está dizendo é, crente, você deve se preparar para responder, e o próprio ato de se preparar vai colocar as coisas no devido lugar. E quando ele diz esteja pronto, e perceba que essa resposta, quando ele diz esteja pronto, não é para quem prega não, irmãos. É para todo mundo, viu? É para todos nós. Veja bem, às vezes você vai dizer, ah não, quem tem que estar preparado é os pastores que fizeram de seminário, é os irmãos é os professores de seminário. Não, irmãos. O texto diz que todo cristão ele deve estar preparado para responder à fé sobre a esperança. Não são só os pastores, não são aqueles que são treinados em filosofia. Não. É algo que é responsabilidade de todos os crentes. Não pense que Deus não está exigindo de você, não. Está exigindo de você que você seja preparado para responder. E não é só os pastores, irmãos. E quando você se prepara, o coração se acalma, porque quanto mais você aprende sobre Deus, sobre quem Ele é, sobre